começou a Copa das Clinicagens do TDC. Aquela competição de clinicagens do TDC. Muito bem. E aqui a gente recebeu vídeos de todo lugar do Brasil, de estudantes, residentes, médicos e várias especialidades. Foi uma luta aqui pra gente selecionar os 16 vídeos que a gente achou mais interessantes para fazer a nossa primeira competição aqui, para formar as chaves do primeiro mata-mata. Todas as regras vocês já viram em outras redes sociais, nas comunicações que a gente fez aqui no TDC, mas esse vídeo aqui a gente vai assistir junto, reagindo a todas as 16 clinicagens que a gente selecionou, para decidir aí quais são as 8 que vão passar para a próxima etapa. Perfeito. E a banca que vai julgar aqui está composta por Joane Alves, diretamente de Fortaleza, Ceará. Exatamente. João Urbano, diretamente de Christmas, Natal. né? Rio Grande do Norte. Exatamente. João Mendes, diretamente do Guia TDC, que é onde ele habita nesse que é onde ele, mascote. da onde ele mora a partir de muito tempo. Faz tempo. Desde 2022. E Aline Campos, diretamente de Bragança Paulista. E você? E Lucas Cirilo, Diretamente do ABC Paulista. do ABC Paulista. Da cidade com Vice-campeão maior brasileiro de IDH, 2000 e 2001. Cinturão do IDH brasileiro. Ele tá levando a média pra cima. Nós temos então 16 vídeos, as 16 clinicagens que ganharam. Um ponto importante de ressaltar, né? Algumas clinicagens que a gente recebeu tinham o mesmo tema. Então, o critério de desempate nesse contexto foi o vídeo que estava melhor apresentado, a didática, né? A apresentação, aquela clinicagem que veio redondinha, assim, que foi entregue. No conteúdo. Precisão ali científica. Então, se você viu que tem uma clinicagem, pô, eu mandei uma igual, o critério de desempate aí foi um pouco da apresentação. Perfumaria, a realidade é que todas eram muito boas, né? Exato. Todo mundo merecia. Dificílimo escolher, dificílimo escolher. Exatamente. Já agradece de antemão a todo mundo que enviou, porque realmente a gente recebeu muito vídeo com clinicagem, realmente, que todo mundo aprendeu, na real, né, fazendo essa seleção. E foi trabalhoso pra decidir. Exatamente. Foi muita coisa boa. E aí, a gente vai dar nota, né? Mas aí, baseado no que, Aline? A gente vai levar, então, em consideração a didática do vídeo, claro, a precisão, o próprio conteúdo e também a aplicabilidade clínica, né? O quanto a gente consegue usar essa clinicagem no dia a dia. E aí, a ideia é que cada um vai dando a nota, a gente vai falando aqui pra vocês, pra gente descobrir quem serão, então, os nossos 8 finalistas de hoje pra ir pras quartas de final. Perfeito. Bora lá? Bora pra primeira clinicagem. Um jurado de escola de samba. Exato. É isso. Então vamos pra primeira clinicagem. Essa aqui é do nosso amigo Aguinaldo Neto. Aguinaldo Neto. Ele. Aguinaldo. Solta aí. Vamos pra primeira clinicagem, galera. Vamos lá, imagine a seguinte situação. Você está de plantão e é chamado para avaliar um paciente, homem, com 25 anos de idade, previamente rígido, que acordou durante a manhã e não conseguia mexer as pernas. Não há relato de infecções prévias ou uso de substâncias. No seu exame físico inicial, não tem nada que chame a atenção, além do fato de se tratar de uma paralisia flácida de membros inferiores. Você decide então coletar alguns exames laboratoriais, como hemograma e eletrólitos, e o único que vem alterado é um potássio de 2. Você consegue pensar em mais um exame de sangue que você pode pedir e entender esse quadro? Isso mesmo, estou falando do TSH. Esse quadro é conhecido como paralisia periódica tireotóxica e pode ser a primeira manifestação de hipertireoidismo em pacientes homens, jovens e com certa predisposição genética. Alguns triggers para que ele apareça são o consumo de refeições ricas em carboidratos e exercícios físicos intensos. Ainda que seja um quadro que assuste, ele geralmente é autorresolutivo, se resolve em uns 3 dias e para prevenir novos quadros é necessário tratar o hipertireoidismo. Valeu! Top. Valeu, Muito bom, muito bom. Clinicagem Esse completa. acompanha o Guia TDC. E acompanha também o YouTube do TDC. Beleza, A gente aqui. falou disso lá no episódio The Pit, não foi não? Teve no The Pit. A gente teve o caso agora de maio, né? Do guia, foi o caso que eu fiz, né? De paralisia periódica. A gente atendeu um caso igualzinho no pronto-socorro. Pô, bem top. Quem que vai começar aí nas legal. notas? Vamos? Aline? Vai lá, Aline? Aline. Vai. Aline, a estreia. Ó, eu achei ele muito bom, tá? Didática muito boa, mas tem uma questão, né? Na Vai. reprodutibilidade no dia a dia. Frequência, Afinal, né? não é tão frequente, a gente acaba não pegando tantos Eu vi casos. um caso. Então, tudo bem. O Luca viu um caso, gente. Mas, por isso, não vou dar uma nota tão lá no alto. Vou dar um 9,5, tá? 9,5. Tá, Tá bom. Eu acho que Justo. realmente... eu achei que o storytelling dele foi bom. Ele veio no suspense, aí deu um exame, ainda deixou um outro na manga, Exato. né? Trouxe também fator de risco. Eu realmente só tiraria o ponto da aplicabilidade, mas aí acho que um 9,6 para dizer que eu sou mais bonzinho do que a Aline. Boa, justo. Acho que eu também vou acompanhar a João no 9.6, principalmente para essa questão da incidência não ser tão alta, né? E o que teve o grande bônus aí foi esse plus a mais que ele deu ali no finalzinho,
lembrando também da função da função tireoidiana. Eu adorei o plot twist, eu tava achando que ele ia falar só do potássio e realmente me surpreendeu o TSH. E realmente acho que ele tava lendo o guia, assinante assíduo, aí tá atualizado. E eu vou no 9,5, que acho que é seguro, realmente não é do dia a dia, apesar do Luca ver, né? Acho que chega as raropatias pra ele, mas eu acho que tem muito... Joca não viu. A bola procura o craque. É isso. Exato. Nossa camisa 10. Então, vou 9,5 pro Aguinaldo. Muito bem. Boa. Valeu, Aguinaldo. E você, Lucas? Cara, 9,5. Eu daria 10 se ele falasse do beta-bloqueador. Boa. Tá. Que aí é o plus a mais, né? É o Plus quadrado ali. Plus Pô, a mais adicional, né? esse aí, ele ia ser Muito plus. campeão. Boa. Fechou, então? Fechou. Primeira Vamos parcial aí, Aguinaldo. Vamos pra segunda clicagem, galera. Bora. Vamos lá. E agora a próxima clicagem vem da Rafaela Schizel. Xizel. Perdão, A gente a acha dicção. que é assim, tá? A gente A fez gente tem aqui dificuldade com consoante. um Google rápido, a gente imagina que é talvez aí bavário, né? Alemão, Exato, alguma coisa por assim. ali. Conta pra gente Turim, de onde é, da que a gente achou Turíndia. chique esse nome aí. Então, ó, vou soltar a clinicagem. Bora. Cerca de 10% da população tem um rótulo de alergia à penicilina no prontuário. Porém, 95% dessas pessoas não são verdadeiramente alérgicas, e esse erro pode ser fatal. Pacientes com esse rótulo recebem antibióticos de segunda linha, mais tóxicos e menos eficazes. Resultado, mais resistência bacteriana, mais infecções por Clostridium difficile e aumento da mortalidade. O estudo Pallas, publicado no JAMA em 2023, avaliou 377 pacientes que fizeram desafio oral direto com penicilina sem teste cutâneo prévio. Apenas 0,5% tiveram reação e 99,5% dos casos foram resolvidos com segurança. Uma meta-análise em 2024 com mais de 9 mil pacientes confirmou. Apenas 0,03% apresentaram anafilaxia. A minha dica de clinicagem é: use o Scorpion Fast para estratificar risco. Pacientes com menos de 3 pontos podem fazer desafio oral direto em ambiente monitorizado, sem teste cutâneo ou encaminhamento ao especialista. Remova esse rótulo falso, você salva vidas, combate a resistência bacteriana e pratica medicina baseada em evidências. Doutrinou, hein? Cara, Nossa, muito top. teve gancho, teve ó, Storytelling. edição. Teve a edição, exato. Luca, Evidência. comece aí. É 10. Eu vou dar 10. Eu dou 10. Foi bravo. Nossa, essa é braba, essa é braba. Você começou bem alto. Chancelou. Chancelou mesmo, viu? Pode colocar coroa assim, já o ouro do TDC. Ela ganhou o TD Gold, né? TD O Gold. selo TD O Gold. selo TD Se Gold. Pedro tivesse aqui, ele dava 11, né? Ele gosta desse tema. Ele gosta. E aí você, João? Eu gostei, eu acho que é bem prático, então é bem pro dia a dia. Eu concordo com o Luca no 10 também, pra Rafaela. Xizel. Pra Rafa. Pra Grande Rafa. Rafa. nossa amiga. Joca? Joca? Joca. Eu vou no 9,9. Tá, Eu acho que eu gostei mano, muito sabe daquele. Mas eu vou jogar aqueles caras lá. Sai do fake, Fred. Tá ligado? Isso é claramente uma coisa que o Fred faria. Tá bom. Eu dou. Inclusive, falando nele, o nosso glorioso Frederico Amorim, o tópico dele que ele escreveu sobre isso, tem uma tabelinha lá de alergia que é muito boa, tá? Parece um negócio de batalha naval. Eu dou o 10, ela merece. top. Eu acho que ela merece um 10, tá? Porque isso aí é muito, muito, muito comum. E ela brilhou na apresentação. Então, foi muito bem. Boa, Rafa. Top. Muito top. Muito Então, bom. próxima clicagem? Vamos lá, bora? Lança. Bora. Chapequinha. Vamos lá. Ed, só pra essa porra. Então a próxima clicagem agora é da Gabriele, Tá, que não tem boa. sobrenome aqui. A produção não enviou o sobrenome dela, então peço perdão, Gabriele. Sem mais delongas. Vamos nessa. Bora. Oi pessoal, eu sou Gabriele, eu sou interna do 9º período e hoje eu vim trazer uma clinicagem sobre as causas de injúria renal aguda que cursam com hipocalemia. Então, de repente, eu tô com um paciente internado, ele está internado tratando um quadro infeccioso e durante essa internação ele evolui com uma injúria renal aguda. Eu peço exames de rotina, a creatinina está aumentada, mas quando eu olho para o potássio dele está baixo. Pela própria fisiopatologia da IRA, né, eu esperaria que ele evoluísse com a hipercalemia e não com a hipocalemia. Então, nesses casos, eu posso abrir o leque e pensar nas causas de injúria renal aguda que cursam com hipocalemia. E aí nós vamos ter a leptospirose, os aminoglicosídeos, que seria o caso desse paciente, a nefroesclerose hipertensiva maligna e também a anfotericina B. E aí a gente vai ter o mnemônico LAMA, que pode ajudar a decorar essas causas. Obrigada, PVC.
Gostei do mnemônico. Final. Foi legal. E ainda teve o a mais da didática, né? O mnemônico. Exatamente. Vocês decoraram como lama? Eu não lembro se era isso que eu usava. Eu nem- Eu acho que eu decorei na raça. Acho que eu não decorei no mnemônico, não. Tá bem. Esse eu lembro. Obrigada pelo mnemônico agora. Top, hein? Gostei. Lançou, Bem legal, lançou. gostei. Vamos puxar aqui, vai. Aline, dá outra ponta. Ó, achei braba, tá? O mnemônico brilhou muito. Então eu vou dar um 10 também, viu? Achei E vindo diretamente do internato, né? Tem esse Esse ponto primeiro também. período. Tem esse Não, ponto. achei Tem que- esse ponto aí da Estamos aplaudindo. ousadia e alegria. Uau, Gil. Vai lá. É isso, tô aplaudindo com os pés que minhas mãos estão tocando, vou usar. Johnson. Eu dou 10. 10 também. Olha, Merece. 10. rapaz, Ela caramba, merece, ela merece, sim. ela merece. Será que eu vou ser o Frederico Amorim de novo? Vai. Eu Vai. tenho certeza. Eu acho que eu vou ser o bad cop aqui, mas acho que eu vou dar 9.8. Aqui, não gostei. Por quê? Hã? Eu gostei da parte mnemônica, da parte didática, tá? A edição ficou super legal também. Mas eu acho que, de questão de aplicabilidade, Tá. assim, eu acho que talvez esses diagnósticos talvez sejam diferenciados também por outras características clínicas. A própria história modo muitas de vezes, evolução, né? É uma clinicagem legal quando tem esse ponto em comum, mas são doenças também que são muito diferentes. Tudo né? bem, acho Tá. que você Você justificou tem um muito ponto. bem. Acho que é seu isso, ponto. acho que é isso. Você me convenceu Então, já. pronto, é. Ok, então eu vou no 9.9 pelo que você falou. Então. Só pra tirar um pouquinho, né? Boa. E Olha, você, Luca? Luca? eu vou dar 9.8 também. Tá. Por Boa. conta da aplicabilidade. Eu acho que não é tão comum assim, né? Esse tipo de situação. E enfim. Tipo, esse dado diferenciar, né? É. Mas Isso, na exatamente. leptospirose, acho que. É top. Na leptospirose, sim. Os outros. Chama. Próxima? Tudo bem. Próximo. pessoal. Vamos nessa. Bora. Oba. Guilhermão. Agora com vocês, Guilherme Ramajo, que já se identificou ali. Olha aí, ó. R2G Olha aí, ó. Olha só. Neurologia representando. da USP Boa. Ribeirão Preto. Vamos lá. Clinicagem aí. Guilherme. Bem neuro. Fala pessoal, aqui é o Guilherme e hoje a clinicagem é neurológica. Você está lá no seu CTI atendendo uma mulher de 20 e tantos anos que evoluiu com um quadro clássico de síndrome de Guillain-Barré, só que foi um quadro muito mais motor do que sensitivo. Você começa o tratamento com imunoglobulina porque a paciente está grave e a paciente não melhora. E agora, o que você precisa pensar? Vou trazer para vocês um diagnóstico diferencial mega importante que muda completamente a conduta. Você precisa nesse momento revisitar a história clínica, conversar com a paciente, se possível, ou com a família da paciente, avaliar se ela tem histórico de dores abdominais recorrentes ou sintomas neuropsiquiátricos, e você precisa pensar na possibilidade de porfiria intermitente aguda, porque é um diagnóstico diferencial de síndrome de Guillain-Barré. Ainda mais se o padrão neurofisiológico for de uma AMAN, uma neuropatia motora adicional aguda, tá bom? Nesses casos, sempre solicite o teste de Ehrlich e o ALA e o PPG estiver disponível, porque o tratamento muda completamente. Você sai da imunoglobulina e você entra com o tratamento com emina ou glicose em altas doses, tudo bem? Então muda completamente sua conduta, pense sempre nisso. Olha, acho que Guilherme mandou o vídeo já pensando no Joca, tá? Eu achei que foi direcionado. Ele postou, tá? Porque ele não sabia que o Joca ia estar na banca. Pode botar o campeão já aqui? Que isso? Será que eu vou ser clubista? Vamos ver. Não, muito top, né? Mas também, quando você quer falar clinicagem, porfiria é sempre uma paradinha. Tá ligado? Uma queridinha. Não podemos julgar tudo assim, já que Fui urinar, voltei, tava lá, tava escuro. O que aconteceu, né? Vai, Exato. Luca. Quer que você Cara, faça nota? ó, eu vou ter que dar 9.7, porque eu também dei lá na aplicabilidade da hipocalemia. Essa aqui, então, né? A AMAN, esse sim é raro, né? Mostrando que tem critério. Aqui eu tenho, tá? Exatamente. Mas de resto, muito top. Eu acho que vou no 9.7, porque eu gosto também de porfiria, com o clínico que não gosta, mas realmente é um bom diferencial, mas acho que vai ser raro. Não vai ser o que você vai ver no dia a dia. Você Boa, gosta de justo. colocar ali, né, nas hipóteses, né? Sempre cabe em muitas situações, mas acaba sendo muitas vezes a exclusão, né? Vai, Joca. Eu vou ser clubista, mas não tanto. Tá. Eu vou no 9.8. Eu achei que ele foi muito bem. É uma coisa realmente que a gente tem que pensar e muitas situações a gente acaba não pensando, né? E ele foi econômico. E na clinicagem tem outras coisas também que são coisas que a gente adora falar ali de clinicagem, né? Por exemplo, presença de hiponatremia também junto de como... suspeita de porfiria, né? Ou também aquela clinicagem disso, quando você vai colher a urina, você envolver ali a sonda ou fazer com... Por causa do efeito da luz. Por causa do efeito da luz, exatamente, que pode alterar o resultado.
Mas eu acho que é uma coisa legal, principalmente porque muda a conduta e são doenças muito graves. Tanto a questão do Guillain-Barré como a porfiria, né? Sim. Que muitas vezes a imina é muito difícil de conseguir, mas a terapia com glicose, né? Que você vai saturar ali questão enzimática, você pode começar já e pode mudar bastante o desfio. Vem Então, acho que foi mais ou menos aqui, isso. né? Aulas cria. Você não pediu, mas ele palestrou. Eu vou dar um 9.9 por quê? Que eu gostei muito da forma como ele contou, porque ele contou, isso é top. Ele contou com um viés de ancoragem, né? Já estava com o diagnóstico de outra coisa e alguém foi lá e reconsiderou. É diferente, você diz, olha, porfiria, já dizer que porfiria de cara faz isso. Uma coisa, ele está com o rótulo de uma coisa, mas você vai desrotular e mudar, né? Exatamente. Então achei que isso foi muito bom. O único que só vou tirar vai ser 9.9 e não 10 por conta da aplicabilidade, que realmente a frequência é baixa. Né? E a outra coisa que o TDC gosta muito, que é uma coisa que você acha que aí não melhora. Exato, Pneumonia que não melhora. É o Guillain-Barré que não melhora. Isso aí é clássico. Acho que é isso aí. Eu não tenho muito o que falar, não, mas acho que a única coisa mesmo, mantendo o critério, essa questão mesmo da aplicabilidade, então 9.7. Top. Boa. Fechado. Beleza. Bora. Beleza, galera. Então, próxima? Próximo. Então, próximo aqui, clinicagem do Tadeu Antos. O Antos. Vamos ver. Dá um play. Fala, galera do TDC. Tadeu aqui da Medicina URI Erechim, Rio Grande do Sul. Tô vendo aqui a Copa do Mundo, né? Boa. E junto à Copa das Clinicagens, então hoje eu vim falar um pouquinho sobre o paciente que está internado ou está em um ambulatório, né? E talvez ele está investigando outra coisa e tu acaba percebendo um hematócrito um pouco maior, né? Às vezes começa a pensar se o paciente não pode ter uma policitemia, uma mieloproliferação. E aí você pesquisa, às vezes pesquisa a mutação do JAK2 e não encontra nada, e simplesmente tu descobre que esse paciente pode ter iniciado o uso de dapaglifosina ou dos inibidores do SGLT2 como um todo, como uma classe, né? E isso pode ser a causa do aumento do HT, do HB desse paciente. E o mais interessante da outra clinicagem é que se achava inicialmente que era por causa da diurese, né? O paciente fazia hemoconcentração. E não, hoje a gente sabe que a SGLT2 diminui o estresse metabólico e faz com que células que antes não estavam mais trabalhando agora produzem a EPO novamente. Caraca. Nossa. Lançou. Vou dizer que eu vi essa recente, hein? E essa aí eu não sabia, viu? Eu aprendi agora. Ele ensinou. Mas aqui muitas vezes esse paciente que já usa, né? Às vezes o paciente que já é alto risco, porque ele fuma, é uma coisa que já joga também pra cima a hemoglobina. Pode ter a apneia do sono que também joga pra cima. Aí vem junto esse efeito. Então, muitas vezes, ou às vezes vai desmascarar uma polistemia vera também, que tava ali, nem... Dá aquele empurrão final. E pra ficar claro que tem uma polistemia, você tem que... Caraca. Você tira o SLT2, aí não melhora, né? Então tem isso. Legal, muito né? interessante, viu? Muito bom. Ó, ele foi bem demais, tá? Eu comecei aqui é o famoso aprendi, né? isso. E comum, né? Comum, acho que foi uma clinicagem. Eu achei que ele ia uma coisa mais das bizarrices, tá? Começou a ir pra coisa mais rara, né? Vamos começar a dosar mutação, por mais que seja o mais comum no APV. Vira e fala GLT2, que é algo que a gente tem que dominar, cada vez mais pacientes usando. Eu brinco que a GLT2 tinha que ter na água, né? Acho que todo mundo, no copo d'água, é GLT2, o hemograma, assim, pra todo mundo. Então, acho que ele vai ganhar 9.9, pra eu não dar um 10. Não sei por que, não, 10, vai. 10? Tá, 10. boa, Mantendo o critério? Mantendo o critério, vai, 10. Eu vou no 10 também. Manter o critério, não tem critério. Eu vou no 10, Boa. ele merece. Aqui também acho que eu vou no 10 porque é uma questão que é muito comum realmente, tá cada vez mais comum. Ganhou o 10 do jogo. A indicação. Exatamente, olha aí, as indicações dessa classe de medicação, né? Acho que não tem nada pra tirar aqui dele. Então, pelos nossos critérios, tá super claro. Ele fez uma storytelling muito legal, falou de outros diferenciais que a gente sempre lembra e trouxe uma medicação que tá cada vez mais no nosso dia a dia, né? Que é esse GLT2. Eu acho que pra mim também ele é 10. Cara, clinicagem com droga nova, ultra relevante, é 10 sempre, né? É 10. Olha só, foi. Olha aí. Ele foi sintético. Bora pro próximo, galera. Vamos nessa. Quem vem agora é Arthur Silva. Vamos ver aqui a dele. Bora. Sapeque, Arthur. Liberando pacientes com hemorragia digestiva alta direto do pronto-socorro e com segurança. Essa é a minha dica para a Copa das Clinicagens. Um score pouco conhecido, mas recomendado pelo Colegiado Americano de Gastroenterologia. Ele utiliza parâmetros simples como frequência cardíaca, pressão arterial, hemoglobina, ureia e, portanto, é altamente reprodutível. O nome dele é Glasgow Blatchford e que varia entre 0 e 23.
Aqueles pacientes que pontuarem 0 ou 1 têm uma altíssima chance, maior que 99%, de não precisarem de intervenções hospitalizadas. Nesses casos, esses pacientes que pontuarem tão baixo poderão ser deshospitalizados e investigados ambulatorialmente. Portanto, esse score é muito útil para aqueles ambientes em que a endoscopia não é facilmente disponível. E é um grande exemplo de um exame de triagem, dada a altíssima sensibilidade. Espero que vocês tenham gostado da minha clinicagem. Valeu! Deu Ele mandou Eu tô aqui com o Oswaldo que tá competindo, né? Não, ele ganhou. Não tem como ter mais carisma. Capivara tá em alta, é o que a gente fala. Eu vou começar eu, tá? Primeiro, fiquei em dúvida, será que ele é residente clínica ou cirurgia? Tem isso aí. Olha! Você sentiu essa energia, foi? Porque ele trouxe um score de hemorragia digestiva, que é uma coisa que geralmente costuma abrir pro cirurgião, né? Não abre pro clínico de primeira... E eu aprendi esse score com o pessoal da cirurgia na residência, né? O Glasgow Bedford. Porque não havia guia TDC naquela época. Exatamente. Ainda não tinha esse tópico, né? Dito isso, 9.9. Nossa! Boa. Ele foi, né? Ele foi difícil. Não, critérios, vamos lá. Foi objetivo, Foi. dados Foi. precisos, o Foi. storytelling foi bom, tá? Foi. Que ele trouxe toda a questão e muita aplicabilidade. Então, eu vou no 10. Boa. Eu acho que eu vou no 9.8, Tá, também joga. por esses critérios que a Jo falou, mas eu acho que eu tirei um pouquinho mais por ser uma clinicagem que foi um score e não uma questão mais envolvendo raciocínio, Bom outra ponto. coisa assim. Bom Eu ponto. acho que foi mais por esse sentido. Eu volto com o Joca. Pra mim é a mesma coisa. Meu raciocínio é igual ao dele. Tá. Tá vendo? É que eu acho assim. Eu acho que Great minds think alike. se fosse. Acho que assim, Entendi. talvez foi muito no garantido a clinicagem. Entendi, Entendeu? entendi. Ou usasse um pouquinho Tá mais. bom. Que tá tudo bem, já pode fazer parte da estratégia, já que tem várias etapas. Exato, né? tá Isso, guardando o tá jogo, guardando ali, ó, né? pra... Guardando aquele elemento surpresa, né? Tá, Exatamente. vocês me convenceram, então. Acho que Eu vou voltar pra você também, ó. Você já ele votou. jogou no Já seguro, Eu não posso realmente. voltar de Não novo. pode. Tá não. bom. Eu saio como carrasco, mas no final... O Aline? Joca, ele tá difícil aqui, mas eles conseguiram me convencer, tá? Jogou no seguro demais. Vamos no 9.8, mas de resto foi bem demais. Boa. Tá bom. Vamos lá? Galera, a próxima agora é Juliana Gurgel e Tá ela bom. traz a clinicagem dela indo para o hospital. Espero que o carro foi. esteja parado e não em movimento. Vamos lá. Veremos, Segurança. Que Em trabalho. primeiro lugar, vai lá. Segurança em primeiro lugar. 7 Tá parado, etiologias para pesquisar em situações de prurido sem lesão alimentar. Tá. Uremia, colestase crônica, doença de Graves, diabetes mellitus tipo 2, infecção pelo HIV, policitemia vera e linfoma de Hodgkin. Rapaz. Mas Eu rápida, achei hein? Direta Precisa. ao ponto. É, Direta segundos ao deu ponto. isso aí, foi pouquinho. 19 segundos, E ela- 7 E clinicais. ela já começou assim, É o ó, que precisa pra 7, marcar um gol. Essa daí entendeu assim, né? Assim, o âmago. O seu tempo, ele é precioso. Boa. Então toma aqui 7. Toma aqui 7, eu vou aqui pro hospital. Falou, tá ligado? Você, Aline? Eu achei que ela foi bem demais, é útil, abre o leque diagnóstico diferencial. Do jeitinho que TDC gosta, a gente adora falar assim, ó, 5 casos disso aqui. Então, meu voto é 10. Essa, pra mim, foi uma clinicagem realmente. Eu dou 10, assim, parecia que eu tava vendo o Romário 94. Boa. Eu vou ser carrasco de novo, vou no De novo. 9.7. Eu acho que eu sei porque que você vai fazer isso e eu concordo. Mas, Pô, cara, quero ver, eu acho que foi boa na questão da aplicabilidade, numa situação comum, né? Que é eixo de prurido. Mas eu acho que faltou a questão da didática, que é um dos critérios nessa questão de você trazer o mnemônico como outros concorrentes trouxeram, A real ou é que o trazer Joca alguma tem que falar linha de antes dos outros, né? raciocínio. Entendeu? O cara Eu tá- acho que Ele foi. pauta, Na próxima né? eu vez acho ele que vai foi- ser o primeiro a votar. É, a gente eu acho decidiu que- isso sim, agora. O meu é 9.7 por essa razão. Mas era isso que eu concordo. Faltou só assim, ó, vamos organizar aqui em Pulou sei lá, Johnny? etiologias, né? Metabólico, aí põe lá Graves. Entendi. Sabe assim, que te ajuda a ir lembrando? Exato. Dito isso, convencida, né? É. Só que eu vou no 9.8, tá bom, João? Boa, tudo bem. E A gente você? decidiu agora que o Joca. Eu vou dar 9.8. Tá, o Joga vai começar. Também? É, 9.8, 19 segundos, muito top. Eu vou ser, Muito eu vou ser É, perseguido eu- na rua depois desse vídeo. É. É mesmo. Agora a gente vai pra William Mendes, que é primo do João Mendes. Ai, Brincadeira, não é não, A não é. grande família. Nepotismo aqui? Pra ninguém- Vamos lá. não é marmelada. Vamos lá. Não é. Meu nome é William e a minha clinicagem é a seguinte. Você tem um paciente com a clínica sugestiva de insuficiência cardíaca, ele está em uso de diuréticos, mas apresenta um derrame pleural. Você funciona e
pelos critérios de Light da característica de exudato. Devemos desconfiar, porque o uso de diurético nesses pacientes concentra as proteínas e o LDH, falseando um exudato. Diante desse caso, a gente deve fazer o gradiente de albumina e, se esse gradiente der maior do que 1,2, falar a favor de um transudato. Cara, essa clinicagem é muito top. É muito boa. Tem um storytelling dela que é o seguinte, na hora que a gente tava selecionando as clinicagens, teve um nefrologista que colocou assim, caraca, aprendi muito, não sabia. Um nefrologista. A gente não vai falar quem é. Nefrologista. Descubra, né? Descubra quem que foi. E outra coisa, quem que contou um caso aí que também tinha uma pessoa que tava com Letícia. Que pegou um paciente que veio com diagnóstico de um câncer metastático pra pleura e aí foi ver, na verdade só tinha começado diurético pra IC, né? Então, Sim. pô, essa é muito gold, né? Essa é bem legal. Gold, né? E é muito útil essa. porque a gente faz o tempo inteiro, né? Exato. Light, Exatamente. Muito. Falseadores do Light, falseadores de qualquer coisa é muito top, né? Falseadores do Gaza, sempre falseadores do Sempre uma Light. clinicagem legal, Muito top. exatamente. Fica a dica aí, tem próximas fases. Vamos conversar com o Joca, né? Por Joca, favor. é. Mas, Joca. ó, dessa vez eu vou ter que dar o 10, né? Ó, a didática foi boa, é uma super aplicabilidade, muda a conduta, muda o raciocínio clínico do paciente. É uma situação super comum, principalmente, e é super comum a concomitância, tanto do derrame pleural pela insuficiência cardíaca e também o uso de diuréticos nesses pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, eu acho que realmente foi uma nota 10 aí. E agora, a gente vai discordar ou concordar com ele, né? Então, aí Eu com o relator, né? a gente vai ter que começar. Eu assino embaixo. Então, João Mendes, 10 também. 10. Aline? Eu também acho que 10. Eu faço isso muito no dia a dia. Até o Lucas trabalha muito com pacientes neoplásicos, né, oncológicos. E aí fica fazendo derrame neoplásico o tempo inteiro. Lembrar do diurético, os pacientes costumam usar para outras coisas. Acho que é muito útil no dia a dia. Vale 10. E conseguiu ensinar diurético para um nefrologista. Tem esse Exato. Tinha que nefrologista que fez um episódio sobre diuréticos, né? Exatamente. Eu fico só na dúvida. Ó, Jonas, o RH vai ter uma reunião com Eu você. fico só na dúvida se é um 9.9, porque a frequência, assim, Também é limitada. quando não né? é um hospital, porque o hospital universitário, tudo bem, é todo dia isso aí. Tá. Mas quando é um PA, assim, mais Comum, né? comum, é mais raro, né? Tá, mas funciona derrame A pleural. via de regra é exudato, né? E Assim, transudato mas lembrar, os critérios todos são muito sensíveis, né? Sim, Então no meio do caminho sempre vai passar um transudatinho feito pra ali, pegar, né? Dito isso, você vai dar o quanto? Ele já 10, deu 10. 10. Falta só nós dois. Ah, então nós dois. vai você. Vou no 9.9, só por essa questão de que precisa pensar, mas não vai ser a maioria dos casos. Tá bom. E aí, Luca? Eu vou dar 10 só porque eu quero ficar falando disso o tempo todo do nefrologista aqui. O bullying vale, né? O bullying. Bora pro Beleza, então próximo. bora pro próximo. Bora. Então, agora eu vou trazer a clinicagem do Jerônimo. Também Beleza. a produção não enviou o sobrenome dele, mas vamos lá. Beleza. Fala, gurizada, eu sou o Jerônimo e a minha clinicagem é a seguinte. Paciente internado já há alguns dias, fazendo antibióticos, né? E aí, do nada, ele começa com uma diarreia aquosa, uma dor, uma distensão abdominal e febre. Uma das coisas que a gente tem que pensar é colite pseudomembranosa causada por Clostridium, né? Então, principalmente ali pacientes que fizeram uso de antibiótico recente com esse quadro diarreico. Só que qual que é a parada? Você abre o livro e daí tá lá que o tratamento é feito com vancomicina via oral. Só que não tem vancomicina via oral pra gente usar assim, de forma extremamente disponível. Então, qual que é a clinicagem? A gente pega a vancomicina que faria endovenosa, você dilui e dá pro paciente beber. Por que não pode ser aplicado endovenoso? Porque não vai agir no Clostridium. A ideia não é que a gente jogue essa medicação pra corrente sanguínea, não é absorver. A ideia é que jogue direto no patógeno. E aí sim, a gente mata o bicho. Essa é a minha clinicagem e se você gostou, vota em mim. Gostei. Gostei da vibe. Gostei. né? Primeiro que chamou. Entusiasmo. Entusiasmo. Esse foi. Carisma E eu- 10, né? eu Jerônimo, gostei. carisma 10. Tá? Cara, Essa informação é interessante. Eu fui descobrir só quando eu saí da residência, tá? É que eu Não descobri existia, que existia, tá? na realidade. É isso, que existia o comprimido. Que eu Porque falava, eu não. estava acostumada a fazer só isso. Tinha até uma discussão, né? Era tipo assim, pô, será que é melhor vancomicina e V diluída VO versus metronidazol? Por conta que, de fato, a apresentação farmacológica não foi desenhada para isso, né? Mas Sim. a molécula é tão grande que ela não é absorvida, né? E tem até a clinicagem da função renal, né? Que aí o risco de lesão renal induzida por VO é muito menor, né? Porque não é absorvido. É para ação ali no Clostridium. Interessante. Tudo isso para dizer que
9.8. Tá bom. Boa. Tá bom. E por que o 0.2 mesmo? Porque tem lugar que tem VO, eu acho que é uma coisa que tá aumentando. Você tem outra alternativa, que é O metronidazol, caso, enfim, a farmacovigilância do hospital não permita essa adaptação. E é só por isso mesmo. Tá bom. Boa. Tá bom. Você, Joane? Eu vou no 9,5. Assim, eu acho... Epa, diz aí. Fiscal de volta agora? Então. Vai. Porque eu acho que é uma dica bem legal, mas eu não sei se é uma coisa que acontece muito no dia a dia da enfermaria, mas eu acho que quando a gente está falando daquela questão da clinicagem, do plus a mais, como diria João Mendes, eu acho que já é uma coisa que as pessoas já sabem um pouco mais. Tipo, não é mais um fato e não muito uma clinicagem. Tipo isso. Eu acho que é legal saber que pode usar o VVO, mas acho que saber que esse é um tratamento possível não é, não é o diferencial. Acho que é mais por isso. Tá. Bom, eu vou no 9.6, também um motivo parecido com o de Joane, né? Eu gostei do entusiasmo, do carisma, 100%. Mas e também o que a Aline falou, né? Eu acho que é mais como se fosse um raciocínio inverso. A gente meio que aprende que isso pode ser feito e acaba que eu nem sabia que tinha uma formulação VO, né? Então acho que é mais essa questão de ser mais um fato do que uma clinicagem, de ter alguma questão diferente de raciocínio ou de diagnóstico diferencial. Tô ligado que parece básico, mas eu acho que, por exemplo, um acadêmico é uma clinicagem, tipo, VO, né? Você para pensar aqui. Então, não dá pra... Tem que ser VO, é obrigatório ser VO. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo, uou. Exato. Eu acho que a gente tá meio enviesados, né? enviesado aqui. Esse fato Só dizendo isso. Esse fato é muito top mesmo, mas eu daria também o 9.6, a clinicagem é boa, mas tem essa questão de que é mais do cânone, né, do tratamento, não é uma coisa assim do... Cânone do Ocidente? Não tem uma... Por exemplo, porque tem umas questões, né? Tem a vancomicina retal, que você pode fazer em alguns casos, a dose muda da VO conforme a gravidade, mas realmente é muito top, informação importante. Tem essa questão que o Luca pontuou do momento que você está, talvez, né, na medicina, aí, mas eu vou de 9.6. Aline voltou? Não. Tá. Eu acho que também 9.6 é uma boa nota. Eu gostei muito do estilo do vídeo, tá? O estilo do vídeo é muito bom. Top. Então eu queria ver mais clinicagens dele. Queria ver mais Jerônimo. Quero mais Jerônimo daqui pra frente. Então, vamos pro próximo. Bora. Galera, quem vem agora é Victor Policarpo. Vamos lá. Certo? Bora. Então, bora lá. Solta o som. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, tá? Eu sou R2 de Clínica Médica aqui no IANSP. E a clínica que eu queria compartilhar com vocês é na investigação de hipercalemia, principalmente na hipercalemia que a gente não tem uma causa aparente. É lembrar, principalmente naqueles casos em que você já tenha descartado lesão renal aguda, já tenha descartado hemólise e causas medicamentosas, da possibilidade de acidose tubular renal tipo 4, né? Principalmente se o paciente for diabético. É mais comum do que a gente pensa, a gente pode se deparar muito no nosso dia a dia, e uma gasovenosa é sempre bem-vinda nesses casos, né? Principalmente se você tiver uma acidose de NO-GAP normal. Aí você pode complementar com a dosagem de eletrólitos urinários, você pode complementar às vezes com a dosagem de renina aldosterona também, e fechar diagnóstico e ser feliz. No mais é isso. Valeu! Eu gostei. Fechar e ser feliz. Jogou várias coisas da clínica médica pra cá, gente, né? Anion-GAP, acidose tubular renal, gasometria e tal. E olha que a gente nem tá com nefro aqui, mas todo mundo gosta de uma acidosezinha tubular, né? O clínico gosta de ficar na ciência da essa eu achei que é uma clinicagem nível hard, né? A fisiopatologia, o cara realmente entender o que tá acontecendo ali é meio trash mesmo, né? Vamos falar de gradiente transtubular de potássio? Vai. Joga. Eita, caralho. Você que me ensinou isso uma vez? Quando a gente tava na residência? Eu ensinei que não era pra usar também? Mas tipo, beleza. Mostrando tudo. Certo. Eu falei certo, então. Joca? Eu vou começar? Comece. Então vamos lá. Eu vou começar. Eu achei boa. É uma questão de uma doença prevalente, traz um diagnóstico diferencial. A didática, não sei se acho que ele não trouxe nenhum atalho mental, cognitivo ali pra gente lembrar disso. Isso foi uma coisa que acho que pode perder ali um décimozinho. E outra coisa deixa eu ver o que mais. Ele pensando coisas para criticar. Mas é claro! Essa é a função. Tem que ser assim mesmo. Chamamos um carrasco aqui. Totalmente. Eu não esperava isso de você, não, João Urbano. A questão de que ele traz um diagnóstico diferencial importante, mas realmente não traz nenhuma outra coisa de uma
dica clínica ou outra coisa para você chegar nesse diagnóstico diferencial, né? Nenhum a mais adicional. Exato, Por isso eu acho que um 9.7 seria justo. Tá bom, justo. É isso aí. Joane Alves. Não podemos esperar outra coisa do neurologista, né? Faz o diagnóstico ali nas minúcias, sabe? Olha quanta minúcia, né? Então. Mas eu concordo com o Jó, que eu acho que tem também, assim como a gente falou por alguns outros vídeos aí, que tem como a gente... Não, dá pra pensar, além de usar só o potássio como único marcador para esse diferencial, né? Então a gente poderia pensar em outras possibilidades para abrir esse leque. Acho que é um bom diferencial, mas que tem mais coisas que a gente pode abordar, então 9.7 também. Tá. Perfeito. Quem sou eu para discordar de duas autoridades assim? Vou de 9.7 também. Olha aí, convencemos o nosso editor, Joca. Pois é. E a gente achando que ele quer desempatar tudo aqui, né? Vou fazer a média, totalmente galera. vendido. Totalmente. Não, eu acho que eu vou de 9.7 também, mas acho que dava pra falar de mais coisa, falar de outros diferenciais de causa de diabetes tipo 4, medicamento, então acho que, enfim. Legal. Pô, mas ele fala heparina, induzindo... Aí é top, né? Aí bem. Loucura, né? Mas... Qual a tua nota, Luca? É 9.5. Tem um detalhezinho que ele fala assim, ó, descartou lesão renal, né? E o cenário que a gente vê muito o paciente faz a lesão renal, ele recupera a função renal e fica com uma hipercá teimosa lá, né? Então é muito comum esse cenário de, por exemplo... Pós-renal, né? Pós-renal desobstrutiva com um paciente diabético, né? Extremamente comum em HPB, muito né? Não melhor de jeito nenhum. Aí uma causa possível é essa TR tipo 4. Aí já tem um hipoaldo ali relativo, né? Já tem uma DRC pela diabetes. Exato. Então, e isso sim é muito prevalente, né? É coisa do dia a dia. Top? Fechar. Esse é o hipoaldo hiporenêmico, né? Do DM, né? Tá. Top. Vamos pro próximo. Então agora vamos trazer a clinicagem da Lara Lopes. Bora lá, galera. Solta aí a Quando palavra. pensamos em acantose nigricans, que são aquelas áreas de escurecimento nas regiões das dobras como pescoço, axila, virilha, já associamos a resistência à insulina. E na maioria das vezes é isso mesmo. Mas existe uma exceção importantíssima. Se a acantose ela vem de uma forma muito rápida, extensa, atingindo regiões da mucosa ou aparece em alguém sem obesidade, e sem nenhuma síndrome metabólica, vale ligar o alerta. Em alguns casos, ela pode ser uma síndrome paraneoplásica, sendo o adenocarcinoma gástrico a associação clássica. Isso ocorre porque o tumor ele produz fatores de crescimento que estimulam a proliferação das células da pele. Então, moral da história, nem toda acantose nigricans aponta para o metabolismo. Às vezes ela pode apontar para um câncer oculto. Legal, hein? Moralizou, né? Moralizou. Ela moralizou. Moral da história. Moral da história. Gostei. Bom. Paraneoplasia é coisa que o clínico gosta também. Outra coisa que pega. Sabe que eu gostei, assim, do nem toda, sabe? A gente gosta disso aqui também. A acantose nigricans que não é por resistência à insulina. Você adora esse tipo de coisa, inclusive. Não, eu acho que ela foi muito bem, mas vamos ser, né, criteriosos, então, tá? Também não é a coisa mais comum do mundo a gente ver uma acantose nigricans num paciente que não tem os fatores de risco mais clássicos, né? Então, é uma clinicagem, acho muito boa, mas por conta disso, vou de 9.7. Tá bom. Eu gostei também, eu gostei do gancho que ela fez, né, tirando a causa, indo além, uma coisa que a gente no TDC gosta de fazer, né? Tirando a causa, mas como o que mais pode ser. Mas acho que o único aspecto mesmo seria a aplicabilidade. Por isso eu fico com 9.8. Tá bom. Concordo, acho que eu vou no 9.8 também pelos mesmos critérios. Vou no 9.8. Olha, o João convenceu o João. O meme. Os Homem-Aranha. Ninguém aqui tem liberdade intelectual, É isso, todo mundo tá entregue. Tá entregue. Não, mas eu acho que o que eu tava pensando é que vale, o que me conquistou, acho que pela dica dela, é por ser uma coisa também muito comum, porque a gente vê muita acantose nigricans, e acho que é um diferencial, claro, que não vai ser talvez o mais prevalente, ou você vai ter outros fatores pra gente pensar nesse diferencial, mas é uma alteração de pele que a gente vê muito e talvez se associe pouco a outras condições além da síndrome metabólica e diabetes, que foi o que ela comentou. Então, 9.8. Perfeito. Eu vou de 9.7.
Tá bem. Boa. Tá bom. Sem Boa. mais explicações. Ok, Vamos obrigada. sim. O homem- Fica contemplado. Tá bom. Tá bom. Olha aí, lacônico. Bora pro próximo. Lacônico. Galera, agora a gente vai ver a clinicagem do Matheus Gomes. Vai lá, Matheus. Bora. Pessoal, meu nome é Matheus Gomes e a minha clinicagem hoje é sobre eletrocardiograma. Imagina que a gente está no pronto-socorro e recebe um paciente com síncope. E aí o eletrocardiograma dele é esse aqui. A gente olha para V1 a V6 e vê um padrão de bloqueio de ramo direito clássico. Mas quando a gente vai olhar para as derivações dos membros, em D1 e AVL, a gente tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. O que seria isso? O nome desse padrão de eletrocardiograma é um padrão de bloqueio de ramo mascarado. Ele denota uma extensa fibrose do sistema de condução, está relacionado com doença cardíaca isquêmica e doença de Chagas, e também com colocação de marca-passo e BAVT em até 1 ano. Então, se a gente tem um paciente com síncope e esse padrão eletrocardiográfico, a gente tem que se preocupar se ele não está fazendo um BAVT durante o dia a dia. Obrigado. Bom, cara, esse aí foi sucinto. Esse aí trouxe um dos favoritos, viu? Esse vem forte Um eletro muito eletrocardiograma, né? Muito bom. Tudo bem, o eletro ali é cheio de alteração, né? Mas assim, de tu bater o olho, fala assim, cara, o cara tá com síncope e você chegar no... que o ramo tá todo cagado, isso aqui ele tá fazendo bloqueio intermitente, muito... E síncope é uma situação que realmente dá muita armadilha, né? Porque o paciente muitas vezes tá bem na hora que você avalia ele, né? E é uma situação que você muitas vezes vai decidir internar, por mais que ele seja bem, porque a sua estimativa de risco é alta. E isso passa muito pelo eletrocardiograma, né? Sim. Detecção de padrão e tal. Acho que ele... Exatamente. Vou começar aqui, nunca comecei, pra mim é 10. Forte. Boa. Você, Joane, vai. 10 também, acho que tem uma aplicabilidade prática, né? Um exame que a gente tem, fácil também. Ele conseguiu fazer uma storytelling muito bom, ficou bem didático o conteúdo. Então, nada a declarar além disso. Vamos ver o que o Joca fala, né? Contemplou até o contexto brasileiro falando de Chagas. Exato, isso que eu ia comentar, exatamente. Para mim também é nota 10. Olha! Acho que é um exame muito acessível, muito comum, uma situação comum também que a gente vê tanto em ambulatório como em pronto-socorro, que é a avaliação de síncope. Trouxe uma doença muito importante para a nossa região, que é a doença de Chagas, né, como um dos diferenciais. E realmente essa questão da clinicagem, que é, tem um padrão de um bloqueio de ramo direito nas derivações ali precordiais e um bloqueio de ramo esquerdo nas derivações dos membros, né? Que aí seria aquele padrão que a gente vê em outros momentos, um BRD com BDAS, né? Com um bloqueio divisional do ramo esquerdo ou bloqueio completo do ramo esquerdo junto, e ainda trouxe a questão do desfecho, né? Isso pode estar associado a BAVT e colocação do marca-passo em 1 ano, que é uma coisa que realmente muda o nosso acompanhamento. Então acho que nota 10 ficava tudo isso. Ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo, exatamente. Acho que tem coisa que, assim, né, por mais que o eletro não seja o mais frequente de a gente ver, é aquele eletro que, assim, você bate o olho e isso já te dá um diagnóstico, muda a sua conduta, muda o risco do paciente, isso é muito bom. Então, exatamente. Nota 10. E você, Luca? 10, não sou doido de discordar. Então, fechado. Outro que gabaritou aqui. Se alguém tinha dúvida do que é uma clinicagem... Tá aí um exemplo. Tá aí um exemplo. Tá aí um exemplo de clinicagem. Relevante para o dia a dia, comum, contexto brasileiro, baseado em evidência, né? Top, o editor do guia chega e ficou emocionado. Ele emocionou. O RH vai entrar em contato com esse menino. Vamos pro próximo, galera. Galera, a próxima clinicagem vem do Gabriel Veloso. Gabriel Veloso, que é um dos maiores frequentadores ali do YouTube. Tá em podcast. Ele tá em todas, né? Então, Congresso, já encontrou com a gente no Congresso, né? Então, tava achando estranho que não tinha aparecido, né? Exato. Tá aí Gabriel Veloso. Vamos lá. Fala, pessoal. Gabriel Veloso, interno do 11º período de medicina. Minha clinicagem é a seguinte. Você tá na UTI neurológica acompanhando um paciente com AVC agudo. E aí, de repente, o paciente monitorizado apresenta na cardioscopia uma frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto. Você pensa estranho. Revisa as medicações, nenhuma que cause bradicardia. Solicita a avaliação da cardiologia. Não tem nenhum bloqueio, nenhuma alteração sugestiva de isquemia e nenhuma explicação evidente para aquela alteração. E aí você pensa, o que o cérebro tem a ver com isso? E a resposta pode estar na ínsula. A ínsula é uma região cerebral que está diretamente relacionada no controle autonômico e ela tem uma lateralização funcional interessante. A ínsula direita tem maior influência simpática, enquanto a ínsula esquerda tem maior influência parasimpática. Então, diante de um AVC que acomete a ínsula direita, você perde parte da estimulação cardíaca simpática. E aí o resultado pode ser aquele que ninguém estava esperando, uma bradicardia. Então, a gente tem que lembrar que diante de uma alteração cardíaca no paciente neurológico, nem sempre a culpa é do coração. Às vezes, o coração está apenas obedecendo uma lesão cerebral.
Olha aí. Caraca. Olha aí. Olha ficou aqui só. emocionado. E ele ainda botou a neuro por cima da cardiologia. Que é onde ela deve estar, Ele né? está obedecendo, entendeu? Ele ainda deu uma... A função do coração é mandar sangue pro cérebro. O storytelling foi muito bom, né? Muito bom, muito bom. Veio aí. Interno do 11º período, falando igual um R5 de neuro. Clinicagem insular, diretamente da ilha da clinicagem. Eu quero saber o que o Joca achou. Então vamos lá. Passar por ele. Então vamos lá. Exato, né? Olha aí, critérios. Vamos lá, ó. Aplicabilidade 100%, né? Super. Não dá. Não. Clubismo aqui. Não. Pera aí. Exato. O storytelling foi bom, a didática foi muito boa. Acho que a única coisa que perde algum décimo é a questão realmente da aplicabilidade, por não ser uma questão tão comum assim. Tá. Mas trouxe uma clinicagem de uma condição comum, né? De uma condição comum, que é a AVC, e de uma questão que a gente tem que ver ativamente no nosso exame, né? Ou seja, da monitorização hemodinâmica desse paciente. E é outra questão que a gente já comentou aqui, né? Que é aquela questão de relação dupla entre sistemas, né? Que a gente tem bradicardias como possíveis causas de AVC, mas também como consequências, né? E esse raciocínio duplo é muito importante pra gente quando a gente elenca aqui as nossas clinicagens. Eu achei bem legal, por isso eu vou dar um 9.9. Boa. Olha aí. Ele vem. Gostei que ele não foi tão clubista assim, então, né? Ele conseguiu tirar 0,1, né? Eu não tenho nada que acrescentar. Minha 9.9 também. Mas tudo que ele faz, você faz também. Não. Eu já fui primeiro recente, né? Foi o que eu falei. Primeiro, Tá. Não tem liberdade de assim. Não, 9.9. Tá. É isso. E você, Aline? Não, eu vou dar 10, porque eu gostei muito, achei que ele merece, tá? Apesar de, tudo bem, a bradicardia não ser o mais comum, a gente tá falando de AVC, que é extremamente prevalente, então acho que vale a pena a gente saber disso sim, uma clinicagem das boas. Ele ensinou, né? Eu não sabia disso aí, ensinou. Eu não tinha noção disso aí. Isso aí é bem legal. Eu também acho 10, concordo contigo 100%. E você, Lucas? A parada é que fica assim, faz autonomia, né? Mas ele falou, faz por quê? Né? E esse negócio da deu a letra. E o cara ser interno, falando desse jeito. Não, é 10. Não é qualquer ínsula, é ínsula direita. Pô, top demais. Isso eu aprendi, 10. Isso aí. 10. Bora, próximo então? Vamos ao próximo. Vamos lá. Indo pra nossa penúltima clinicagem campeã aqui, Sávio Fernandes e equipe. Tá bom. E banda. Sávio Fernandes e banda. Eles estão juntos aí pra uma clinicagem. Então, som único, DJ. Né? Então, é o único grupo. É o primeiro grupo, né? Não sei se é o único, mas é o primeiro. Todo mundo de preto aí. Exato. Bora lá. Aí, né? João, vamos aproveitar esse climinha de Copa pra fazer uma clinicagem? Vamos. Você sabia que no final da Copa de 98 o Ronaldo quase não jogou, porque supostamente ele teve uma crise epilética? Eu vi algo assim, supostamente ele teve uma crise. Acho inclusive que a nossa clinicagem podia ser como diferenciar uma crise epilética verdadeira de uma crise não epilética psicogênica, a KNEP, que é muito comum. KNEP extremamente comum e que tem alguns indícios para a gente poder pensar nela. Entre eles, a gente tem um curso flutuante dos movimentos, a gente tem movimentos assíncronos entre membros superiores e membros inferiores. Aí o paciente geralmente está com os olhos fechados, o paciente pode fazer a lateralização da cabeça, indicando que não é uma crise epiléptica verdadeira. Além disso, ele pode ter a manutenção do estado da consciência durante a crise e também tem uma recuperação, pode ter uma recuperação abrupta do nível de consciência logo após o episódio. E essa é a nossa clinicagem. Vamos ver os jogos. Ó, teve até bloopers. Legal, gostei. Como é que é o termo? Como é que é o termo? O quê? Isso aí que no final? Bloopers, né? Bloopers. Nossa, não conhecia. Não conhecia? Você Pô, que é do mundo do audiovisual. Do audiovisual. Cara, já o gancho, gênio, né? Copa, Ronaldo, crise. Vou falar então de KNEP. Comum. Não, foi bom. E jogou na dúvida, né? Será que o que Ronaldo teve foi uma KNEP ou não? Exato. Deixou no ar. Deixou no ar. Mistério, suspense aí. E mais uma vez, neurologia marcando presença. Pois é, né? Teve bastante coisa neurológica. E pegou numa dor aí, né? Ou ferida que é, né? Quando você olha. E é bem importante, acho que, trazer esse tema da KNEP, né? Porque muitos desses pacientes podem ser estigmatizados, né? Ou até sofrer em pronto-socorro. Inclusive, é muito comum nos pacientes que têm epilepsia mesmo, né? Crises epilépticas, né? Verdadeiras. Exatamente. Então, é um tema que eu acho que precisa até ser, de fato, mais divulgado. Achei muito boa o que o pessoal trouxe.
Eu dou o 10. Olha, Joca, não, eu quero ouvir o Joca. Vamos ouvir o Joca, vai. Vamos lá, Critérios, lembra? Nosso vamos lá, dos critérios. Não, mas vamos lá. Foi um tema super relevante, né? Sim. A aplicabilidade super aplicável, você saber desses sinais positivos para diferenciar crises epiléticas de crises não epiléticas psicogênicas, né? A questão, acho que, da didática, não sei se trouxe algum atalho ali pra gente, alguma dica para pensar realmente nisso, né? Talvez lembrar ali do comportamento estereotipado das crises epiléticas, talvez fosse uma coisa que tivesse dado uma ajudinha na didática. Positivo ali, né? Exato. Mas eu acho que por isso vou dar um 9.9. Aí, ó. Tá bom. Fechado. Ali... Eu acho que eu continuo com 10, tá? Achei que foi muito bom, é muito útil no dia a dia. Acho que quem trabalha em PS é muito importante. Às vezes chega o paciente, né? Você precisa saber identificar ali. Então, acho que continuo com 10. E eu gostei muito de ser grupo, tá? O grupo é top. Muito legal também. E a dinâmica entre eles foi muito legal, assim, cada um falando uma partinha. A risada no final, o gancho do Ronaldo. O gancho do Ronaldo. Eu acho que eles merecem. Legal. Foi bom. Eu tô muito na dúvida desse grupo. Luca, quero ouvir você primeiro. Cara, eu tô meio que nem o Joca na parte de mais coisa, né? Eu queria, assim, ó, crise é muito isso. E aí, então, a KNEP, porque aí te ajuda ali na hora de você reconhecer o padrão, né? Não só, tipo, coisas que são KNEP, né? Então, mas, por outro lado, os ganchos do Ronaldo. São bons. O blooper no final, top. Então, 9.9. Eu vou com você, 9.9 também. Ela seguiu. Boa. Eu acho que é isso, né? Tem uma última que nem tem mais uma? Tem mais uma. Mais uma não, duas. Eu tô doido aqui da cabeça. Então, porque você tava seguindo aqui, mas a gente pulou a barra. Não, vamos lá. Então temos mais duas clinicagens, pessoal. Bora lá. Então agora a gente vai com a clinicagem da Bárbara Galvão. Tá bom. Então a nossa penúltima clinicagem, pessoal. Bora lá. Vai lá. Presidente do 3º ano de dermatologia da Unicamp e resolvi botar meu time pra jogo. A minha clinicagem, na verdade, é sobre o exame da pele negra. Não busque apenas vermelhidão para entender aquilo como um eritema, como um sinal cutâneo de inflamação. A gente sabe que as modificações de cor na pele negra são mais sutis. E o eritema, ele assume um aspecto mais violáceo, mais amarronzado e até mesmo acinzentado. À medida que a gente não reconhece que aquele paciente que tem doenças eczematosas, como a dermatite atópica, como um eczema de estase, como um eczema de contato, ou até outras doenças cutâneas, como psoríase, líquen plano, rosácea, pode ter o seu tom, o seu eritema, diferente daquele vermelho que a gente vê nos livros textos referências, né? Então, a população negra, ela está sob um risco maior de subdiagnóstico, de diagnóstico errado, e ela é menos referenciada até ao dermatologista para segmento, porque ela não tem as suas condições cutâneas reconhecidas. Minha clinicagem é essa. Obrigada. Já estou aqui preparado para bater palmas para essa clinicagem. Top demais, tá? top demais. Inclusive, temos um episódio sobre saúde da população negra, né? Exatamente. Eu, Joane e Dr. Júlio, lá do HC. Então, é muito, muito relevante esse que ela trouxe. Episódio 105, tá? Boa. Fui checar aqui. É assim que a gente faz nesse episódio, né? Assim, realmente é um tema de extrema relevância, né? Dito isso, eu vou dar 10, tá? Só pra já começar. Tá bom. Não, acho que não tem como discordar. É uma coisa comum. Ela apresentou super bem, a Bárbara, deixou claro quais são as alterações. Acho que não deu para usar muito do recurso visual, porque, enfim, né, pelas regras que a gente colocou no nosso torneio. Sim. Mas acho que não tenho mais o que comentar. Para mim também é 10, Luca. Bom, eu acho que também tema super relevante, super prevalente. Trouxe questão também de dados de determinantes sociais de saúde, né? Que é uma coisa super importante. Não, e não só isso, né? Também de literatura, né? Como que isso não é abordado, né? Como o livro-texto não tem a diferenciação dos diferentes biótipos. É loucura, né? Não tem isso, exatamente. E justamente também por isso, né, de trazer um conhecimento que não é tão facilmente acessado se você for na literatura tradicional, né? Que é muito mais focado na dermatologia de peles mais claras, né? Então, acho que é um 10 também. Também não tenho o que acrescentar, assim. Acho que é muito relevante, comum. E o detalhe que marcar, né? As especialidades que tem o primeiro ano na clínica médica, neurodermato marcando presença. Exato, verdade. Mas achei bom demais. Eu dou 10. Gente, é isso, né? Vocês falam tudo. Não tem o que falar. É 10. Boa, então valeu. 10.
Essa clínica é muito top, velho. Pelo amor de Deus. Vamos fechar? Bora. E olha, fechando agora a nossa última clinicagem premiada, Otávio Marques. Vai. Trazendo aqui pra gente. Vamos lá. Fala pessoal, a minha clinicagem é a seguinte: um caso clássico, uma mulher, 40 anos, começa com dor de garganta e febre e liga perguntando por antibiótico. Instintivamente a gente pensaria em amidalite e tratar com antibiótico essa paciente. Mas qual que é a clinicagem? Sempre fazer a uroscopia. Porque quando a gente tem lesões unilaterais no palato, que nem essa paciente tinha, a gente tem que ter o diagnóstico diferencial de herpes zoster. Isso muda completamente. O médico, quando tem essa clinicagem na cabeça, ele deixa de dar o antibiótico, ele dá o antiviral precocemente, e isso acaba prevenindo complicações de herpes zoster e muda completamente a conduta. Essa é a minha clinicagem. Forte abraço. Forte abraço. É uma outra clinicagem que toca um pouco na neuro, né? Episódio facial e tudo, né? Veja bem. Eu não falo nada, vocês têm que reconhecer. Uhum. Mas acho que é bem importante mesmo, né? Aí você lembra de examinar dermatomas faciais, às vezes até incluir uma otoscopia. Durante uma avaliação. Muitas vezes a gente não lembra dor de garganta. Que a mucosa oral também é de território trigeminal, né? Que é uma das principais medos que a gente tem na questão do herpes zoster, né? Que é um dos ramos do nervo trigêmico, que é a herpes zoster oftálmica, né? Mas lembrar também dos outros ramos do nervo trigêmico que pode se apresentar como o que ele falou, que é bem importante. Deu aula. Então, mais uma vez. Então a sua pontuação é? Então a minha, eu acho que ele só perde para a questão realmente da incidência, um pouco mais não tão prevalente assim, né? Mas eu acho que é uma clinicagem boa de exame físico, que é uma coisa muito importante, que muda a conduta, né? E que é uma questão muito tempo dependente, né? A gente sabe que quanto mais precocemente é o tratamento dos zoster, menos a gente tem complicações de encefalite, de neuralgia pós-herpética, todas as outras complicações que a gente teme tanto nessa condição. Então eu acho que o 9.8 tá justo aqui. Joane Alves. Eu vou no 9.8 também. Eu vou no 9.8 também, exatamente pelo motivo que o Joca falou, que é só mesmo de não é uma coisa tão prevalente, mas acho que é um excelente diferencial, porque tá ali na nossa mão, fácil de examinar, prático, que você realmente vai mudar a conduta, como o Otávio disse. Então, 9.8. Luca? Eu vou dar 9.7. Nossa, porque quase não sai essa nota. É top, mas eu queria outras coisas também, tá ligado? Não só... tá ligado? Assim, tipo, outros diagnósticos, tipo, Kawasaki, outras coisas. Dor de garganta, que não só... Dor de garganta. Exato. Porque esse aí é um quadro muito, muito específico, né? Assim, quase que é muito raro, né? Se tivesse mais coisa, eu teria ficado mais empolgado ainda. Dito isso... 9.7. Boa. Tá. Não, o Luca me convenceu, porque acho que, de fato, pegar nas clinicagens de outras causas de dor de garganta aí, acho que seria um outro caminho muito bom. E lembrando que a gente também tem episódio, tá? Episódio 75, que são 4 clinicagens do herpes zoster, tá? Boa. Antigão, que é um dos vídeos mais vistos do canal do YouTube, né, Luca? Sim. O algoritmo pegou ali. Gostou dele, né? Enfim. E caso clínico 33 de dor de garganta também. Dito isso, então a gente vai continuar. Vou 9.7. Tá bom. Eu vou no 9.7 também. Faringite é um tema que eu acho muito interessante, assim, parece bobeira, mas tem muito ponto de aprendizado, né, na avaliação. Queixas comuns que parecem simples, mas guardam sua complexidade para você tratar o paciente da melhor maneira possível, são muitas. Quando a gente tem um curso de PA, que né, fala, né? Tem aula disso. Tem aula disso, né? Tem caso do guia também, é do guia do podcast agora que eu... Tem um caso do podcast de faringite, dor de garganta, contigo, né? Não, você gravou esse caso. Eu gravei. É um caso antigo. Isso, eu sei que eu tava nesse episódio. Mas tem o caso 33 também, do guia. Que é faringite, exatamente. Então, exato. Recheado de faringite aí no TDC, 9.7. Perfeito. Galera, então, agora a gente volta para anunciar os 8 finalistas que vão concorrer agora com vocês no Instagram para votação popular nas nossas quartas de finais da Copa. Joane Alves, por favor, anuncie os campeões. Só fera. Lá vem. Lembrando, pessoal, só que a gente tá numa grande brincadeira, né? E a gente queria dar 10 pra todo mundo, claro. Vale muito por vocês terem participado com a gente. Mas se a gente fosse dar 10 pra todo mundo, a gente não ia conseguir chegar nos primeiros eliminados. Então a gente teve que
como o Joca fez ali nas minúcias, pra gente conseguir tirar alguns pontos. Tinha que ter algum critério, né? Tinha que ter. Exato. Senão... E então a gente vai agora pros selecionados, né? As pessoas que tiraram a maior pontuação na soma total de pontos, das ondas que nós demos para cada uma das clinicagens. E temos Bárbara Galvão, que falou do exame físico na pele negra. Boa. Tadeu Antos, que falou de policitemia e uso de SGLT2. Bravo, sei. Matheus Gomes, que falou do BAVT lá pelo eletro. A Rafaela, que eu ainda não aprendi, Rafaela, desculpa o seu sobrenome. Chessel. Que falou do score PFAST, da lei de penicilina. Legal. William Mendes, que falou do uso de diurético, que vai falsear lá o resultado do nosso líquido pleural. Top. O Gabriel Veloso, que falou do AVC, a bradicardia. Muito bom. Muito bom. Sávio Fernandes e equipe, que falou diferencial, né, de crise convulsiva no epilético. E equipe. E banda. E turma. E Gabriele, que falou de diferenciais lá de hipocalemia na injúria renal aguda e falou lá do mnemônico LAMA, aí que trouxe nessa clinicagem final. Perfeito. Então, Bom a partir demais, de agora, parabéns. primeiro, palmas a todos. Palmas a todo mundo que virou. A gente queria agradecer demais todo mundo que tirou um pouquinho do tempo, gravou um vídeo, enviou pra gente. A gente recebeu mais de 50 vídeos, foi maravilhoso poder avaliar tudo. Agradecer mesmo a brincadeira, a participação de vocês. E pros 8 selecionados, a gente agora é lá no Instagram. Vai ser feito um sorteio, então, totalmente aleatório. E o primeiro embate já tá lá, né? E o primeiro embate tá acontecendo neste momento lá no Instagram, foi divulgado lá. Corre lá, a gente ainda não sorteou, né, no momento da gravação do vídeo, mas corre lá que já vai ter o primeiro embate pra selecionar a melhor clinicagem. Compartilha com amigo, família, inimigo, todo mundo pra votar lá, exato. pra gente fazer os primeiros embates. Né? Exato. Convoque. E aí, a partir de hoje, dia 15, segunda-feira, todo dia vai ter um embate novo. 15, 16, 17, 18. E vocês têm 72 horas a partir da publicação do embate para fazer a votação popular e escolher a clinicagem favorita. Então, até o próximo vídeo. Nos vemos semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Eu só fiquei com uma